Em um bunker longe da cidade, o cientista diz que, a partir de hoje, seu nome é Zero e a organização Embrio é seu lar e seu lugar de origem. Ele deve esquecer seu passado, tornar-se o membro mais devoto da organização e fazer tudo pelos interesses dela. Zero está sentado em uma cadeira, e um homem lhe diz que ele não tem nada a esconder e que sua missão é cumprir as ordens da organização, estando pronto para dar sua vida em nome dela. Um homem de jaleco está ao lado de uma garota e diz que, mesmo que ele se torne um espantalho, ainda assim é obrigado a cumprir qualquer ordem. Uma garota com uma cobra na testa diz que agora ele deve responder à sua pergunta: quem ele é de verdade? Zero, com o rosto sem expressão, pensa: quem ele é? Seu nome é Ana. E antes de ser transferido para ali, ele era um booster de jogos. Sim, um booster ateu, odiado por todos os jogadores. Ele está sentado em uma cadeira, falando ao telefone, e diz que seu chefe não deve se preocupar, porque hoje ele o levará ao nível platino, e o preço continua o mesmo. Por um lado, ele fazia isso para se sustentar. Por outro, ele simplesmente amava jogar. Ele aparece no mundo do jogo, e seu apelido é Sedutor Louco. Um elfo chama e pergunta se realmente é ele. Ele se aproxima e diz que é repórter de um ônibus elétrico, perguntando se pode fazer uma breve entrevista. Com um rosto gentil, ele concorda com a entrevista. O repórter pensa que não esperava que ele concordasse tão facilmente, já que antes nenhum lutador tão misterioso havia aceitado com tanta facilidade. Ele balança a mão em frente ao rosto e diz que, na verdade, é um homem ocupado e que precisam ser mais rápidos. O elfo começa a se mover e diz que ele ficou em 47º lugar no torneio atual, e todos sabem que os 100 primeiros lugares são os participantes mais fortes e qualificados. Eles queriam saber se ele planeja se alistar no exército. Chá disse, com um olhar vazio, que nunca teve essa vontade. O elfo colocou uma caneta na boca e perguntou se poderia descobrir a razão de sua recusa. Ele colocou um dedo no rosto e disse que era um segredo, e que precisava contar outra coisa antes de falar sobre seus planos. Ele se aproximou do cinegrafista e perguntou se ele era a pessoa certa e se estava bem na imagem. Respirou fundo, cumprimentou a todos e perguntou, com um olhar satisfeito, se ainda estavam preocupados em chegar ao top 10 da arena. Estão irritados por ressuscitar um cadáver todo dia. Eles são saudados por um booster profissional, que oferece acumular ouro, subir de nível, vingar-se de inimigos e aumentar a reputação. Seus preços são acessíveis e ele oferece descontos. Ele é jogador profissional há 10 anos. Ele queria dizer seu ID, mas o repórter o interrompe e diz que boosters são proibidos pelos moderadores e que não podem mostrar isso no ar. Ele coloca o dedo no nariz e diz que aconteceu de novo. O elfo pensa que agora entende porque não havia informações sobre esse jogador. Chá tira os óculos e diz que não vê problema no boosting, pois ele é melhor que qualquer jogador profissional. Este ano, ele já boostou mais de 10 contas e até conseguiu entrar entre os melhores jogadores. O jogo no qual ele faz boosting é o Starse, jogado por mais de 10 milhões de jogadores. Você pode viajar para a Terra, o espaço e outras localidades da vasta Starse usando dispositivos de realidade virtual, nos quais ele se imerge completamente. Sendo um dos primeiros testadores e depois um fã do jogo, ele passou mais de 10 anos nele. Ele conhece todas as missões, todas as localizações e até onde estão os menores cristais, porque o Starse é mais real para ele do que o mundo monótono lá fora. Ele envia uma mensagem dizendo que a tarefa do cliente de melhorar o ranking e a reputação foi concluída e que ele pode fazer o pagamento. Ele se levanta da cadeira, pronto para encarar o próximo desafio, sem olhar para trás. E o cliente vê isso e o agradece. Xia pensa: é um novato. Isso deve ser fácil. 1000 yuan são depositados em sua conta. Ele coloca o capacete e diz que é hora de começar a trabalhar. Naquele tempo, ele pensava que sua vida seria tão simples e entediante por muito tempo. Ele ativa seu novo papel e diz que eles se encontrarão na cidade principal. A amostra de teste 24 foi injetada com o soro da Valquíria, e a reação começou após 2 minutos e 45 segundos. A amostra sobreviveu. Um raio o atinge, e ele se vê em uma mesa de operação. Ele ouve sirenes, olha para a própria mão, sente um cheiro de algo queimando e uma dor de cabeça. Ele limpa a garganta e pergunta onde está. De repente,
Vê um homem de jaleco branco correndo dele e dizendo que precisa avisar a senhorita Inferno que a amostra ganhou vida. Chá toca a cabeça e pergunta: ele realmente quis dizer o quando falou da amostra. O homem usa um walkie-talkie e diz que quer chamar a segurança para que controlem imediatamente a amostra. Chá vê vários guardas correndo em sua direção e pensa que esse é um começo bastante incomum para o jogo. Ele corre para o lado e percebe que, embora não saiba o que aconteceu, precisa fugir rapidamente. O guarda à sua frente balança seu bastão e o acerta. Chá pensa que há algo errado, pois, por alguma razão, ele sente 100% da dor. Mas o jogo tem um limite de apenas 40%. Em uma situação dessas, ele deveria se desconectar do jogo o quanto antes. O guarda balança o bastão novamente e o acerta. Ele diz que a amostra está sob controle e precisa ser levada para a jaula, pois o perigo foi eliminado. Chá senta-se na cela, segura a mão e pergunta: será que realmente paguei 300 para os desenvolvedores para o jogo quebrar de novo? Eles também deram uma garantia de 6 meses, mas isso não importa mais. É uma nova conta, de qualquer forma. Ele abre a janela do sistema e, com um olhar perplexo, pergunta: só tem informações sobre as características? Onde está o botão de sair? Ele olha para as características e pensa: por que diz que sou um modelo de NPC? E por que diz que é a primeira versão, se já fazendo há mais de 10 anos? Ele se olha no espelho quebrado, toca o rosto e pergunta: por que o rosto do personagem é tão parecido com o meu? Será que eu realmente me mudei para o Starse? Uma garota e vários guardas entram na sala. Ela pergunta se ele é realmente uma amostra viva. Ela se apresenta como a líder do inferno e diz que, se ele tentar fugir novamente, morrerá. Ele olha para ela, atônito, e pensa que ela é a Víbora Escarlate Inferno, a chefe da versão 1.0 do Matador de Novatos, apelidada de Irmã Destruidora. Ela se vira para o guarda e diz que o sangue da amostra precisa ser enviado para um exame, e ela quer ver os resultados imediatamente. Ele é levado pelos guardas, e ele pensa que Inferno é a Dama da Estrela Aquamarina e, a julgar pelos trajes dos NPCs, está é a organização êmbrio das versões iniciais do Starse. Agora ele tem certeza de que está no Laboratório Valk, onde foi criado um plano para o desenvolvimento de guerreiros superfortes. Esta é uma organização louca cujo objetivo é derrubar o governo. E, de acordo com o enredo, ele deveria ser submetido a uma lavagem cerebral e depois enviado como creche para o campo de batalha. Por que a transferência foi tão estranha e por que o começo foi tão ruim? O cientista diz que o exame de sangue não revelou peculiaridades e que parece que o período de irritabilidade já passou. O principal efeito da essência é a estimulação cerebral. Talvez, se abrirem seu crânio, a análise do cérebro lhes dê mais informações. Ela diz que isso não pode ser feito porque ele é o primeiro ser vivo. A amostra, e não há sentido em destruí-la ainda. O cientista concorda com um olhar insatisfeito e diz que, nesse caso, eles podem apenas observá-lo. Ela olha para baixo e diz que, para a segurança de todos, ele deveria ser submetido à lavagem cerebral primeiro. Os guardas o levam, e ele pensa que já sabia que haveria uma purgação. Parece que ele se complicou. Ele está apenas no nível 1, e os guardas ao redor estão pelo menos no nível 5, alguns até no nível 8. O pior de tudo é que a chefe Inferno está ali, e suas chances de fuga nem sequer existem. Não adianta pensar em escapar. Ele precisa, de alguma forma, evitar a lavagem cerebral. Uma ideia surge em sua mente. Ele olha para a estante de livros e pensa que as listas de leitura para assistentes de laboratório podem ajudá-lo. Ele estende a mão para o livro, mas os guardas apontam armas para sua cabeça e dizem que é melhor ele não se mover. O cientista os interrompe e diz que podem ver o que ele quer fazer. Shia suspira e pensa que seu plano funcionou, e agora o mais importante é não parecer perigoso para eles. Seu corpo é a primeira amostra bem-sucedida. Ele abre o livro, e o sistema o informa que ele começou a estudar os conceitos básicos de mecanização. Ele olha surpreso e pensa que não esperava que funcionasse, mesmo sendo um NPC, mas ele tem um sistema de jogador, o que significa que pode subir de nível como um jogador real. Os cientistas em Inferno o observam em silêncio, e ele pensa que, não importa o que faça, parecerá a eles que essas são peculiaridades da amostra. O cientista pergunta surpreso se ele está lendo o livro, então o soro aprimorou suas habilidades de aprendizado. Ela diz que eles alcançaram um sucesso inesperado e,
se ele se tornar um lutador genial, o valor de sua carne de canhão aumentará. Ela pergunta se ele preparou o equipamento para a limpeza cerebral. Ele responde que o sistema é bem-sucedido e está pronto para o procedimento. Um dos guardas diz que ele deve parar de ler e segui-lo. O guarda tenta tirar o livro dele e pergunta se a amostra estúpida gosta tanto de livros assim. Shia segura o livro e pensa que deve esperar, pois está quase terminando. De repente, o livro rasga, mas uma janela do sistema aparece dizendo que ele adquiriu habilidades ao estudar o livro. Ele pensa seriamente que teve sorte de conseguir a tempo. Eles chegam a outra sala, e o cientista diz que podem começar a limpeza cerebral. Shia está sentado, amarrado a uma cadeira, cerrando os punhos na tentativa de se libertar. O cientista sorri maliciosamente, olha para ele e diz que vai lamentar muito se estragarem essa amostra em comum. Ele pergunta a Inferno se pode realizar a autópsia antes da limpeza cerebral. Shia fica preocupado e pensa que ele é muito estranho, pois quer mexer no cérebro dele de forma exagerada. Inferno está de braços cruzados e diz que ele deveria falar menos, porque o mais importante é a confiança, e ele deveria começar logo. O cientista se aproxima do painel de controle e fica em silêncio por um momento, dizendo que mais cedo ou mais tarde Shia ainda cairá em suas mãos. Ele toca os interruptores e deseja boa sorte a Shia. Zero se contorce de dor, e o sistema informa que essa situação é muito perigosa e que ele precisa tomar uma decisão. Sua inteligência é de 5 unidades. A plasticidade espiritual dá mais 3. Sua determinação livre é de 8 unidades, mas não é o suficiente, e, em 15 segundos, seu cérebro será apagado. Para evitar a limpeza cerebral, ele precisa de 10 unidades de determinação livre, mas tem sorte de ter conseguido subir de nível, afinal ele adicionou 2 pontos de atributo livre à inteligência. Agora, a decisão é reiniciada. Sua inteligência é de 7 unidades, mais 3 unidades de plasticidade espiritual, e a determinação livre agora é 10 unidades. Ele escapou com sucesso da lavagem cerebral. E suando, ele pensa que teve sorte de ter conseguido a tempo, e a partir de agora, só precisa jogar o jogo deles. Eles o encaram em silêncio por um tempo, e ele pensa que é hora de testar suas habilidades de atuação. Ela se aproxima de seu rosto e diz que seu nome é Zero, e que a organização Embrião é sua casa, sua pátria, e ele deve esquecer o passado. Ele pensa que ela está perto demais, e isso definitivamente não parece um jogo. Inferno diz que tudo o que ele precisa fazer é não esconder nada e não machucar nenhum dos membros da organização. Shia pensa que ela é muito bonita perto dele e que já sentiu falta dela muitas vezes antes. Ela continua dizendo que a única coisa com a qual ele deve se preocupar é fazer tudo pela grandeza da organização, pois esse é o seu destino. Shia acha que a situação está ficando perigosa e seus pensamentos estão indo na direção errada. Ele precisa se controlar, não olhar, não se mexer, aguentar e não se revelar. Ela o questiona, perguntando quem ele realmente é. O cientista segura seu queixo e pergunta por que não há reação. Ele fez tudo conforme o padrão. Como isso pode ter falhado? Eles ficam surpresos ao ouvi-lo dizer, com o olhar vazio, que ele é Zero. O cientista comenta que a essência da Valquíria aumentou as habilidades de aprendizado de Zero, mas os efeitos colaterais da essência podem ter prejudicado sua conexão emocional com os outros. Inferno então afirma que, nesse caso, significa que o experimento falhou. O cientista discorda, dizendo que ela está errada em seus julgamentos e que isso é um sucesso. Afinal, por que a carne de canhão precisaria de sentimentos? Zero olha para eles com uma expressão satisfeita e pensa que eles estão sonhando se acham que ele se tornará apenas carne de canhão. Inferno se vira para o guarda e diz que eles precisam levar Zero para a área de descanso. O guarda responde que a sala de descanso para os lutadores experimentais ainda não está pronta. Inferno se retira e diz que ele pode ser levado para o quarto dela, pois a administração o transferiu para seus cuidados. Ele a observa, confuso, e pensa: por quê? Qual o motivo para ir para o quarto dela? Ele não deveria pensar em nada desse tipo, embora a ideia de viver no mesmo quarto que uma garota assim o deixe desconfortável. Ela está falando ao telefone e diz que a condição de Zero voltou ao normal. O líder pergunta se a lavagem cerebral foi concluída. Ela responde que estava presente pessoalmente, e tudo correu bem. Quais são os planos futuros de Zero? Ele responde que o objetivo da Valquíria é criar um guerreiro, e que ela precisa treiná-lo.
Inferno diz que gostaria de ver sua irmãzinha. Shia desvia o olhar e pensa que até esqueceu que ela tem uma irmã mais nova. O líder comenta que o acordo não era esse, e que ela só tem permissão para visitar sua irmã uma vez a cada 2 meses, então não deve ultrapassar os limites. Ela desliga o telefone em silêncio e soca a parede. Zero fica muito assustado e pensa que quase se esqueceu de que essa beleza também é muito forte. Inferno tira a roupa, e Shia fica extremamente constrangido, pensando no que ela está fazendo. Ela se aproxima dele, e ele pensa que precisa se acalmar. Ela coloca a mão no ombro dele, e ele pensa que não tem certeza se isso é sequer permitido. Ele precisa se controlar, pois, se ela perceber que ele não foi submetido à lavagem cerebral, ele não sobreviverá. Ela se afasta dele, e ele pensa que teve muita sorte por não ter sido descoberto. Inferno vai para o quarto e se deita na cama. Zero pensa que, aparentemente, só há uma cama ali. Que tipo de jogo ela está jogando? Ele se deita na cama dela e pensa que não tem outras opções e espera que eles consigam se acomodar juntos. Ela o chuta da cama contra a parede, e ele pensa que já esperava esse desfecho. Algum tempo depois, no campo de treinamento, Inferno diz que, a partir de hoje, o treinamento de suas habilidades de combate começa, ou melhor, de combate corpo a corpo e tiro. Ela joga uma caixa para ele e diz que ele precisa vesti-la. Ela salta e lhe dá um chute no peito, e ele pensa que ela é rápida demais. Ela agarra seu braço, puxa-o para perto e acerta um joelho em seu peito. Zero cai no chão. Ela fica sobre ele e diz que ele precisa se levantar, pois eles irão repetir. Depois de derrotá-lo mais algumas vezes, ela vai embora, enquanto ele permanece caído no chão e vê que o sistema diz que ela está lhe ensinando os fundamentos do combate corpo a corpo, e seu progresso é de 5. Ele pensa que, como esperava, apesar de seu sistema ser como o de um NPC, ele pode subir de nível e aprender novas habilidades como um jogador. Agora ele pode ser considerado um jogador com sistema de NPC. Mais um pouco de tempo, e ele logo se tornará o personagem mais forte deste mundo. Um homem barbudo diz que ele precisa se levantar, pois as coisas não vão ficar assim. Ele é seu instrutor de tiro e o segundo em comando desta base, cujo nome é Balota. Ele joga uma arma para Zero e diz que há 10 balas dentro, e ele precisa mirar nas cabeças dos alvos. Zero vê os alvos se formando à sua frente e pensa que alvos em movimento para uma tarefa inicial são difíceis, e apenas campeões olímpicos conseguiriam lidar com isso. Ele segura a arma de forma desajeitada e atira nos alvos. Ele pensa que ainda não acertou nenhum alvo, embora isso não seja nada fora do comum, pois ele ainda não é forte o suficiente e suas habilidades são muito baixas. De repente, uma faca é cravada em sua mão. Ele segura a mão e pensa que dói muito, e que seu professor é louco por tê-lo esfaqueado. Ele o encara com o olho e vê Balota lambendo uma faca ensanguentada, dizendo que eles irão repetir até que ele complete a tarefa, e que ele o punirá com a faca. Ele quer ver quanto sangue Zero perderá hoje. Zero aperta o punho, o xinga e pensa que não poderá derrotá-lo agora. Além disso, NPCs não reencarnam, o que significa que ele só tem uma vida, e pelo futuro, ele terá que suportar. Balota passa o dedo na faca e ri, dizendo que ele errou de novo e que sua lâmina já está pronta para a punição. Zero continua sangrando e atirando, pensando que ele deveria rir enquanto pode, pois em breve ele o fará chorar. Ele é esfaqueado novamente, e o cientista comenta que Zero é um espécime muito bom, mas Balota não o valoriza. Ele diz que seria melhor se fosse entregue a ele para pesquisa. Inferno segura a cintura e diz que a organização não concordará com suas exigências. O cientista ri e diz que, quando a organização sugar todo o valor de Zero, eles mesmos o entregarão para ele, afinal, foi ele quem o criou, e Zero é sua criação. Zero entra na sala e vê Inferno sentada com uma toalha e diz que ele se saiu mal hoje. Ele a observa silenciosamente por um tempo e pensa que este ambiente é bastante crítico, e espera que ela não o puna com uma faca. Ela se levanta da cadeira e diz para ele se aproximar. Zero pensa que está acabado, mas ela já poderia ter se vestido até agora. Ela diz para ele se despir, e ele pensa que ela está ultrapassando os limites, porque tomar banho juntos é demais. Ela o olha com uma expressão de desagrado e pergunta se ele está congelado no lugar, incapaz de seguir ordens tão simples. Ela tira a camisa dele, e ele pensa que ela está sendo muito astuta e espera que ela não esteja testando.
Ela olha para o corpo dele e para suas cicatrizes, e ele pensa: o que ela está fazendo comigo? Isso está quebrando todas as regras, pois ninguém pode resistir em uma situação assim. Ela o observa com tristeza, suspira e diz que ele parece um covarde. Ele a olha em silêncio por um tempo, e então ela pega sua mão e diz que, se ele quiser viver, precisará se esforçar, afinal, se a organização achar que não precisa mais dele, ele será entregue para análise e autópsia cerebral. Ele sorri e pensa que é cedo demais para uma autópsia e que ainda não fez o suficiente. Ela o empurra para dentro da água e diz que esse é um fluido regenerativo e que ele deve ficar lá por 1 hora, pois todas as feridas estarão curadas pela manhã. Ele pensa, descontente, que achava que eles iriam tomar banho juntos. Ela se vira para ele e diz que ele pode ficar à vontade. Ela fica em silêncio na banheira e reflete que, embora ele seja um experimento bem-sucedido, isso não significa que ele viverá a vida inteira, pois a organização embrião continuará a criar novos espécimes e a realizar mais experimentos. Ele, com um olhar sério, pensa que tem pouco tempo e precisa se tornar mais forte o mais rápido possível. Depois de um tempo, Vion caminha ao lado de Hel pelo corredor do bunker e diz que, no dia seguinte, irá à administração pedir permissão para dissecar Zero, e ele não acha que desta vez será recusado. Ela diz que a organização o recusou apenas na semana passada e que ele deveria esperar um pouco mais. Ele, sorrindo, pergunta se ela realmente se apegou ao espécime. Pois, do contrário, por que ela o está impedindo? Será que desenvolveu algum tipo de sentimento por ele? Ela responde que isso é impossível e vai embora. Vion, por sua vez, diz que, nesse caso, ela não deveria se intrometer em algo que não é de sua conta, pois ele sabe muito bem o que está fazendo. Hel e Zero estão sentados à mesa, e ela lhe diz para parar de mexer na arma, pois está danificada e emperra, então é melhor jogá-la fora. Ele a observa em silêncio por um tempo, e ela diz que não há necessidade de tratá-lo como se fosse uma criança, pois coisas inutilizáveis são lixo, e lixo deve ser descartado. Se ele não conseguir amadurecer, ele mesmo será jogado fora. Ele olha para a arma que colocou sobre a mesa e diz que conseguiu consertá-la. A janela do sistema mostra que ele completou a restauração mecânica básica. Ele pensa que desmontar objetos pode lhe render pontos de experiência, e é uma pena que não haja tantos por perto. Mas, se ele conseguir mais mecanismos, ela o olha surpresa e pergunta se ele realmente conseguiu consertá-la. Algum tempo depois, na rua, Hel está ao lado de Zero segurando uma arma. Ela dispara, mata um pássaro e, enquanto digita no telefone, diz que informou ao chefe, que deu a ele permissão para entrar no arsenal. Já que ele gosta de mexer em mecanismos e armas, talvez esse seja o lugar certo para ele. Ele pensa que montar e restaurar mecanismos permitirá que ele ganhe experiência, e isso é exatamente o que ele precisa. A oportunidade de entrar no arsenal é algo com o qual ele nem sequer sonhava. Algum tempo depois, eles desceram no elevador, e Hel diz que este é o arsenal da base local. Zero olha em volta e pensa se isso realmente faz parte do treinamento de combate da organização embrião, pois há tantas armas ali que ele nem consegue imaginar quanta experiência ganhará com isso. Ele poderá subir vários níveis, algo de que realmente precisa agora. Ela diz que, já que ele gostou daquele livro sobre mecanização, ela encontrou para ele. Ponto mais desses livros, e ele precisará lê-los quando tiver tempo. Após algum tempo, no quarto de Hel, ela se despe e pergunta com um olhar irritado por que ele voltou. Zero a observa com um olhar confuso, em silêncio. Ela, envergonhada, diz que ele é um homem e não é apropriado morar com ela. Além disso, eles prepararam um dormitório para ele no arsenal, e agora ele dormirá lá. Ele pensa, será que ela só pensou nisso agora? Ela aponta para a porta e diz que ele deve ir para o arsenal. Ele pensa tristemente que, aparentemente, sua vida ao lado de uma beleza como aquela terminou muito rápido. Ela cruza os braços sobre o peito e, com um olhar insatisfeito, diz que, a partir daquele dia, ele praticaria pela manhã no pavilhão de treinamento e que o esperaria lá. Ela também disse que ele deveria pegar aquela arma com ele, já que foi ele quem a consertou, e agora ela pertence a ele. Ele a pega e sai. Ela deseja boa sorte e diz para ele sobreviver no arsenal. Zero está sentado à mesa com uma mira nas mãos que está consertando.
O sistema pergunta se ele quer gastar 200 pontos de experiência na profissão de mecânico iniciante. Ele confirma e o sistema informa que ele atinge o nível 3 na profissão de mecânico iniciante. Para isso, ele ganha mais 12 de força, 1 de inteligência, 1 de resistência e 2 pontos de atributos vazios. Ele fecha as mãos em punho e diz que subir de nível traz muitas vantagens, e que em 2 dias alcançou o nível 3, mas para sair dali precisará de mais 6 meses. Zero sorri disfarçadamente e pensa que, até lá, ninguém o deterá. Algum tempo depois, no campo de treinamento, ele cai no chão e Hel pergunta-se, em quase 3 meses, isso foi tudo o que ele conseguiu. Ele se levanta segurando o peito e pensa se realmente deixará que ela descubra o que ele de fato alcançou. Ela estende a mão para ele e diz que Vion contatou os superiores novamente para investigá-lo, embora a organização não esteja com pressa de tomar uma decisão. Será que ele realmente acha que eles vão permitir que ele desperdice os recursos da organização com seu estado inútil? Ela o encara com uma expressão séria e pergunta quanto tempo mais ele acha que pode durar. Zero a olha com um semblante impassível e pensa que já esperava por isso. Algum tempo depois, ele está na oficina, desmontando algumas peças e refletindo sobre o fato de que desligaram as câmeras do local. Isso significa que a organização Embrião decidiu que não precisa mais dele e não será mais necessário vigiá-lo 24 horas por dia. Ele pega um container, tira uma arma e pensa que, agora, desmontar mecanismos não lhe dá quase nenhuma experiência, e é hora de tentar melhorar os objetos. Ele tem certeza de que já tem experiência suficiente para essas brincadeiras, mas, mesmo ao aprimorar objetos, precisa devolvê-los ao estado original, pois não pode deixar que os outros descubram sua habilidade. Alguém bate à porta. Ele olha questionando em sua direção e esconde a arma. 3 caras entram, e um deles tem o número 1 gravado nele. Ele diz que a organização está decepcionada com Zero e, a partir de hoje, seu financiamento foi cortado em 80%. Zero o observa em silêncio por um tempo e pensa que, pelas roupas, é óbvio que ele é o espécime número 1, o segundo sobrevivente depois de Zero. Ele se aproxima e diz que ouviu falar que Zero foi uma amostra criada antes dele, e que a organização gastou muitos recursos com ele, mas ele só fica mexendo no lixo. Ele agarra Zero pelo colarinho e diz que ele é um experimento fracassado e que colocá-lo no lugar de Zero foi a melhor decisão da organização.